Fala, galera, sou o Preto Lucas, está começando mais o Cria Juventude. Cria Juventude é um programa da TVPT que a gente está nas comunidades, falando do corre da galera. E hoje a gente tem um programa muito especial, com uma pessoa muito especial, que antes de começar eu estava batendo um papo ali com a mãe dele. E, cara, eu estou encantado, encantado. A gente está com o Davi é cordelista. O Davi é uma criança de 9 anos, né? 11? Ah, tem 11 anos. O Davi, enfim, tem livros, tem cordéis escritos. Eu vou deixar a mãe falar mais um pouquinho, né, que é nada melhor do que a mãe. Oi, sou Meire Moura, mãe dessa jovem criança que brinca de ler e escrever. Eu falo que Davi, na verdade, ele começa a escrever aos 7, aos 9 ele lança o primeiro livro. E aí é um brincar de escrever. E nessa brincadeira ele vai produzindo e produzindo, ele vai criando e criando, ele vai se conectando. Eu acho que é muito mais nesse lugar da criança brincar com o que gosta e transformar o livro como não é transformar, o livro é um brinquedo. Só que, ao mesmo tempo, não sendo hipócrita, o livro é um brinquedo caro. Porque, assim, o acesso ao livro é muito difícil. Quando nós falamos sobre como que uma criança chega a ter um livro na mão, qual é a chance, qual é a possibilidade de uma família? Eu falo isso nesse lugar porque nós moramos na periferia, nós moramos ali no bairro Edson Queiroz. Davi é aluno da rede pública e não é fácil a gente. Às vezes a criança quer. Quanto se custa um livro hoje? É um absurdo. A gente vai pesquisar, às vezes. E aí a coisa fica. Então, assim, ao mesmo tempo, é não romantizar a dificuldade do acesso ao livro, que ainda é muito precário, mas, ao mesmo tempo, olhar para esse objeto de luxo e dizer, vamos brincar com isso. Entendeu? Muito nesse lugar de brincar mesmo. E me fala como o Davi teve o interesse de ser cordelista, né? Onde nasceu essa paixão do Davi por cordéis? A brincadeira do Davi. Davi, fala como é que você conheceu o cordel com um olhar de artista, como você diz. Bom, o cordel, ele tá em todo o Ceará. Mas eu vou explicar como que eu tive... como que eu quis ser poeta e cordelista. Bom, eu estava lá no Rio de Janeiro. E o meu tio, o tio Cláudio, ele estava me apresentando. E ele falou, Davi, você escolhe 3 lugares para você ir. E eu, como carioca, vou te apresentar mais 4, né, mãe? Mais 4 na visão de um carioca. Aí eu falei, vou no Museu da Manhã. Mas por que Museu da Manhã se eu vou hoje? Aí foi essa brincadeira. E foi no último dia. A gente foi na Feira de São Cristóvão. Não. Eu fui no Centro de Tradições Nordestinas. Foi no último ou no penúltimo mesmo? Penúltimo dia. No penúltimo dia, eu fui no Centro de Tradições Nordestinas, que ele me levou. E lá, eu já sabia o que era o cordel, a poesia, porque é uma coisa que tem todo o Ceará. Mas rapaz, o Ceará veio pra cá, cadê minha casa? Nessa brincadeira aí. Aí, desse jeito, ele foi lá e me apresentou um cordel da Pequena Sereia. E eu perguntei, tio, quem escreve cordel é o quê? Ele falou, cordelista. Aí eu falei, nome bonito. Você é cordelista. Só que eu mirei no cordel e acertei na poesia. Por quê? Cordel tem métrica, poesia não. Aí é assim, né? Aí depois de um tempo eu descobri o que eu escrevia. Não era cordel, mas sim poesia. Mas tudo bem, agora eu já sou cordelista. É a coisa mais... Eu tô aqui besta, esse sorriso rei besta, porque eu estou encantado com esse menino, de verdade, gente. E me fala o livro, né, que Davi lançou. Davi lançou em 2023, foi? Davi lançou esse livro. Antes de falar do lançamento desse livro, eu gostaria de falar como que esse livro acontece. Tá, vamos lá. Primeiro, o Davi tinha 7 anos e ele viu uma garotinha lançando o livro dela. Ela tinha 10 anos de idade. Essa menina é Thaís Assis. Thaís, eu falo que ela é a grande referência para o Davi acreditar que ele podia fazer um também, né?
E aí o Davi, com 7 anos, vê a Thaís lançando e apresentando o livro dela na Bienal aqui do Ceará. 2022. Em 2022. E quando o Davi vê isso acontecer, ele fala, eu também posso. E aí, Davi já escrevia, mas ele escrevia brincando, ele não tinha a ideia de lançar um livro, nem nada disso. E aí, em 2022, novembro de 2022, Davi leva para a Bienal uns trechinhos, que a gente fez questão de fotografar e colocar aqui no livrinho dele, que é... E ele chegava para as pessoas e... Posso apresentar minha obra de arte? Pode, mas assim, ele não tinha intenção de vender nem nada disso. Ele recitava, ali ele achava que ele era cordelista, tá? E aí foi muito engraçado tudo isso. E aí, a partir dali, o Davi, vendo aquele movimento, aquele monte de livros numa Bienal, aquele monte de escritor, e vendo uma menina com 10 anos, com um livro que é a Astronauta Mila, tipo assim, uma menina falando de mulher, uma menina falando de ser astronauta e tudo mais, ele, eu posso. E aí eu falo assim, que esse livro acontece nesse lugar. Porque até então eu só via escritores adultos. Não sabia. Rapaz, uma criança pode não. Ficava assim, mas na hora que eu vi uma criança também lançando seu livro, eu pensei, eu também posso. Todos nós podemos, a partir da gente querer. E né? aí, nesse lugar, acontece, esse livro surge nesse lugar de uma criança ver outra criança fazendo. E aí, quando isso acontece, isso é extraordinário. Né? E aí esse livro começa, Davi começa a ir para campo para pesquisar e brincar com tudo isso, e aí ele toma um universo sobre a vivência. Tipo assim, tudo que você vai ver nessa obra é a vivência dele real. Então, aqui ele brinca, ele fala, por exemplo, belezas do meu Ceará. Ele recita os lugares que ele já foi ou que ele pretende conhecer, mas são lugares reais. Quando ele fala de meu mundo, ele está falando do menino que vê o mundo da poesia pela ótica dele, pela ótica de uma criança. Quando ele fala de inclusão, ele fala a real, como que é a inclusão pela ótica dele, como ele enxerga e como ele vivenciou tudo isso numa peça de teatro. Né? E aí, sucessivamente, por exemplo, quando ele fala de povos originários. Essa aqui é uma brincadeira, que ele fala que é brincadeira, mas é uma brincadeira muito séria, que aconteceu, de uma certa maneira, de uma sala de aula, ele está em sala de aula, e a professora estava explicando que, na época, o Brasil foi descoberto. E aí ele ficou com essa reflexão, foi para casa, o Brasil não foi descoberto, ocorreu vários crimes a céu aberto. Então, esse livro acontece nesse lugar de provocação, é um livro artesanal, costurado à mão, com material reciclável. Sou eu que costuro. E acontece assim, então eu falo, não é romantizar, mas é abrir portas, porque nossas crianças brilham, nossas crianças são potência, nós temos potência e somos potências para esse lugar, mas nossas crianças precisam de voz. E a coisa acontece assim. E o Davi, né, a gente estava tendo uma conversa, o Davi foi para a Bienal em São Paulo, né? Fala mais um pouco dessa experiência do Davi nessa Bienal. Eu falo que é engraçado que essa Bienal, Davi, eu tenho que citar o nome, eu não consigo citar todo mundo, mas existe algumas pessoas que foram fundamentais. Primeiro, quem planta a semente, e a semente está ali. Nós estávamos numa feira, expondo ali na Estação das Artes, no Ciro Natal, se não me falha a memória, e aí, do nosso lado, estava Cleverson Viana, que é o mestre do cordel, e do nosso outro lado estava o mestre Rochinaldo Rinaré, que é um grande... Davi tem, assim, uma estima. Não, o Rochinaldo estava na Estação das Artes. E aí, ele me corrigindo aqui, mas o Rochinaldo não estava na Bienal. E aí, Davi, na estação daí, o Rochinaldo falou assim, Meire, já pensou em Davi ir para a Bienal de São Paulo? Cara, ali Davi captou a mensagem, mãe, eu vou para a Bienal de São Paulo. E começou a falar para as pessoas, para todos os lugares, que ele queria ir para a Bienal. Eu estava em busca. E aí, em um determinado momento, uma das curadoras da Bienal de São Paulo entra em contato com a gente, querendo saber da possível participação do Davi na Bienal de São Paulo. Eu achava aquilo ainda muito distante da nossa realidade, porque
Você pensar numa Bienal você pensar numa Bienal do Ceará já é difícil, você pensar numa Bienal de São Paulo com uma criança que reside na periferia, com uma criança com um livro artesanal, que não tem uma editora por trás, que não tem um suporte. Como que a gente chega lá? Porque não é só chegar lá. Você tem passagem, você tem hospedagem, você tem alimentação, e São Paulo é um outro universo, né? Só que isso aconteceu. E, quando isso aconteceu, ele foi da melhor maneira que a gente poderia imaginar. Davi chega na Bienal de São Paulo, aí se monta um cinturão cultural mesmo, N pessoas ajudaram com passagem, com hospedagem, com alimentação, com tudo que você possa imaginar para que o Davi chegasse à Bienal de São Paulo. Então, assim, eu não consigo citar todo mundo, porque foi uma corrente do bem. Isso é fato. Quando a editora IMEP sabe que a gente está indo para São Paulo, ela fala: o Davi vai ter uma mesa no meu espaço. Você tem noção do que é um menino que não tem uma editora, é artesanal, uma editora a nível de IMEP, fala, ele tem uma mesa, faz o credenciamento dele. E aí, assim, isso sem custo nenhum para a gente, isso sem... Olha, Meire, sai uma carreta. Reciclável, viu? E aí todo mundo, Meire, vai sair uma carreta, coloca os livros dele na carreta, assim, quantas caixas você vai levar? É isso. Quando nós chegamos lá no espaço, a mesa dele está logo na frente. Aí você olha assim, você fala: aonde eu estou? E aí isso daí é o espaço. Porém, Davi recebe um convite para além, que é um convite para ele palestrar no Espaço Infância na Bienal de São Paulo. O Espaço Infância na Bienal de São Paulo é um espaço onde as crianças debatem. Não é só um espaço onde as crianças brincam, também, mas um espaço onde nós temos voz. Não é só vocês adultos, não. Nós crianças também temos, viu? E eu estou em busca de colocar Espaço Infância aqui na Bienal do Ceará. Mas isso daqui um pouquinho a gente fala. Agora a gente está em outro assunto. É maravilhoso. E aí isso acontece nesse lugar, sabe? E aí Davi vai para o espaço, quando chega lá ele vai palestrar, ele interage, mas assim, e vai falar sobre o quê? ODS 02. Fome zero e agricultura sustentável. E aí a coisa toma uma proporção gigantesca, porque é uma criança, no entanto, com 10 anos de idade, mas a Bienal foi em 2024, né? Nós já estamos em 2025, Davi já está com quantos anos? Estou com 11. Né? E aí é uma criança falando de fome, é uma criança falando de sustentabilidade, é uma criança falando de agricultura sustentável. E aí a gente fala, esse lugar que temos, o que oferecemos, o que deixamos para o futuro. É mais bem assim, sabe? E aí Davi volta da Bienal. E isso tudo acontece, gente, a Bienal foi um verdadeiro acontecimento. Eu falo que existe o Davi antes Bienal São Paulo e o Davi pós-Bienal São Paulo. E aí, quando o Davi volta da Bienal de São Paulo, ele começa a questionar sobre esse espaço infância que não tem na Bienal do Ceará. Tem um espaço, como eu falei agorinha, que as crianças brincam, mas não tem espaço para a gente ter voz. Eu estou em busca de colocar esse espaço. E aí esse espaço é uma implementação, porque esse espaço brincante já existe. E é fundamental que tenha e que aconteça. Né? Um espaço colorido. O Davi brincou muito nesse espaço em 2022. Porém, é um espaço onde as crianças, principalmente da rede pública, principalmente do interior dos estados, possam debater, possam dialogar, possam conversar, e elas possam ter voz. Agora, você imagina quão extraordinário é uma criança, por exemplo, lá dos Inhamuns, conversando com uma criança da Pacatuba. Imagina, vem uma caravana lá de Aiuaba, por exemplo. Uma escola vem com uma criança lá de Aiuaba, vem uma caravana toda com essa criança. Então, essa criança não chega sozinha, essa criança está amparada com todo mundo ali, vibrando junto e conversando, para discutir uma pauta com uma criança de Aquiraz, por exemplo, que a escola toda está ali. Então, ali você vai ter uma criança sendo representada, uma criança sendo acolhida, você vai ter uma família que está orgulhosa dessa criança que veio para a Bienal para participar, e aí essa criança volta para a sua comunidade com: eu participei da Bienal como protagonista.
essa criança tem voz. E ela transforma. Eu falo que quando nós damos vozes a uma criança, ela transforma o seu entorno. Então, assim, é isso. O Davi, ele teve o privilégio e a oportunidade e o apoio de muita gente para chegar na Bienal de São Paulo, que é um sonho, para chegar como ele chegou na Bienal de São Paulo, que fomos muito acolhidos desde o primeiro momento até nosso último momento na Bienal. E agora é a hora da gente fazer o que fizeram por nós. Então, acho que agora é a hora de mostrar. Foi capaz de chegar lá. Agora a gente pode trazer uma multidão junto com a gente. E já pegando o gancho dessa questão na Bienal, né, daqui do Ceará, como está esse processo aí de ampliar esse espaço, né, infantil dentro da Bienal? Como é que está o processo? Já conversou com pessoas, diretores? Esse processo, eu falo que está sendo um processo muito colorido. Porque, assim, primeiro, o que nós fizemos primeiro? Vamos brincar com isso e vamos começar a falar para as pessoas com o que a gente pensa e o que o Davi vivenciou lá. Né? Porque não é um espaço para Davi. Trazer a experiência que o Davi vivenciou na Bienal de São Paulo, mas chega aqui, esse espaço já não é dele. É um espaço para todos. Né? E aí, Davi brincou e começa. Então, ele via ele começou a mapear aonde que estavam as autoridades. Sem brincadeira, tá? Então, assim, vocês fiquem espertos, porque Davi mapeia. Hoje vai ter o quê, mãe? Eu localizo as coisas. Mãe, na UFC, o reitor vai estar lá e vai ter fulano e fulano lá hoje na palestra. Ele ficava ali, na estreita, na esperta. Quando passava, fulano, eu quero falar com você. Olha, eu estou organizando assim, 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 eu quero o seu apoio. Nesses eventos aí, eu gosto de ficar mais ou menos... Eu gosto de ficar literalmente aqui no corredor. Passou, já fui. Aí minha mãe fica aqui do meu lado com as minhas coisas que eu levo, meus livrinhos. Aí tá passando aqui, já levanto. E aí ele papeia. E eu sempre deixei muito ele chegar nesse lugar sendo ele. Então, primeiro ele fala, quando ele precisa de ajuda, mãe, vem cá, me ajuda. Mãe, agora é a senhora, a parte técnica, a senhora se vira. Então, ele chegava, o governador vai estar em tal lugar. Mãe, hoje eu vou falar com o governador. Então, ele tem um bloquinho de anotação, que ele anota aí tudo isso. Mãe, a primeira-dama vai estar em tal lugar. Bora. Não, e ele se organiza. Tipo assim, ele vai lá organizado, porque eu quero conversar. Eu posso estar com a agenda cheia de um jeito. De um jeito eu vou dar. E aí, é muito nesse lugar assim mesmo. Tipo assim, ele falou assim, mãe, se as pessoas comprarem a minha ideia, eles vão comprar a ideia de todas as crianças. Então, era muito nesse lugar de e eu em nenhum momento eu falei, não, Davi, você não pode, filho, vai. Que vai. A única coisa que eu falei é o seguinte, a gente vai tentar fazer o que é possível. Se a gente vai conseguir, o importante é que a gente tentou, cara. A certeza do não a gente já tem, agora também em busca do sim. É verdade, isso aí é uma verdade. E aí, Davi começa com tudo isso. E em todos os lugares que Davi chegava, era aquela coisa de, assim, excelente ideia, cara. Conta comigo. E aí, Davi fazia o quê? Pegava o telefone, cargo. Essa pessoa é quem, mãe? Anota aqui. Real. Ele tem uma agenda, você não faz ideia, de assessores, de secretários, de fulano, de ciclano. E ele vai brincando com tudo isso. Mãe, aí ele começava a olhar. Mãe, porque o Davi não é de usar rede social. Então, mas nos últimos tempos, ele vem olhando para poder descobrir quem é quem na rede social. Então, ele chegava nos eventos, aquela ali é a vereadora fulana. Não, mãe, ele é o assessor da fulana. Ele fez isso. Então, assim, ele... E aí, nós começamos a conversar, e a galera foi... todo mundo que a gente chegava, de Secretaria de Cultura, tanto estadual quanto municipal, de gestores, tanto estadual quanto municipais, todos eram as mesmas palavras. Que ideia genial, que ideia sensacional. E aí, agora, nós estamos fazendo o quê? Nós organizamos um grupo, onde a gente tenta colocar dentro desse grupo o máximo de pessoas possíveis, de gestores de bibliotecas comunitárias, lideranças de bibliotecas comunitárias, gestores da educação e da cultura. Para quê? Para que isso a nível de Estado. Isso já não é Fortaleza, isso não é... que a ideia mesmo é o quê? Que a gente descentralize tudo isso e que o interior do Estado venha para a Bienal como protagonista. Né? Porque, não sei se é uma crítica, mas já fazendo, nós vamos para uma Bienal aqui de Fortaleza, aqui no Ceará. Qual é a grande maioria das pessoas que estão participando efetivamente da Bienal? Rede particular. Não vou falar que é da rede particular, eu vou falar o seguinte. Eu vou dizer que
é da grande região metropolitana de Fortaleza. A chance de uma criança vir do interior para a Bienal para participar, ela pode vir, mas ela vem correndo e volta correndo porque ela tem horário. Essa criança não pode brincar, porque a escola, e a gente sabe disso, a escola tem um horário para chegar e um horário para sair, e a gente entende, mas eu acho que a gente tem que parar um pouquinho, desacelerar e falar assim, aqui a gente tem espaço, essa criança vai apresentar. Né? E aí, a gente, voltando sobre como está essa conversa, nós já marcamos com algumas lideranças, estamos agora esperando também, não tem nada muito certo ainda, como que vai ficar esses espaços dentro, que não está definido ainda, mas muito no lugar de aonde nós chegamos, nós somos bem recebidos. No sentido, tanto legislativo, com a galera toda, de chegar e falar assim, as portas estão se abrindo, entendeu? E novidades? Vem livro novo por aí? Vem algum lançamento, Davi? Tá vindo? Eu tô encaminhando meu próximo projeto, só falta imprimir essas coisas, né? E ele já tá quase pronto. Tá pronto quase. Conexão Norte-Nordeste. Eu já tô no meu terceiro projeto. Vamos falar desse primeiro, depois a gente fala do outro. Eu não vou dar spoiler, tá bom? Eu já tô falando de Mulheres do Brasil. Esse aí é o terceiro, vamos focar no segundo. O segundo é qual mesmo? Tá? Conexão Norte-Nordeste, é porque você está escrevendo o terceiro. Você vai falar um pouquinho, posso? Não vou dar... agora eu vou passar pra minha mãe, mas não dar spoiler. Tá bom. Pode falar, tipo, do Conexão Norte-Nordeste, pode falar alguns títulos. Ok. Tá bom? Mas não dá spoiler. Gente, é o seguinte, é porque Davi, eu acho isso muito engraçado, quando o Davi lançou esse livro, ele já tinha escrito 40% do segundo. Eita. Então, normalmente, quando ele demorou quase 2 anos para escrever esse livro, aí demorou um pouco para o lançamento, quando houve o lançamento, ele já estava produzindo o segundo. E aí o segundo é uma brincadeira que ele fala que é quando ele entende o que é cordel de verdade. Lógico, pela uma criança, então ainda tem muitas coisas que ele vai vivenciar, e sua prática e sua vivência. E aí esse livro é Conexão Norte-Nordeste. E ele vem falando de personalidades do Norte e personalidades do Nordeste, como, por exemplo, Paulo Freire, que é o pai da educação, né, um pernambucano aí maravilhoso, isso em cordel. Ele vem falando de Patativas do Assaré. Ele vem falando de nada mais, nada menos. Chico Mendes, que foi a grande inspiração para esse livro. Esse livro acontece num lugar muito bonito, que é o Davi escrevendo Raquel de Queiroz, Davi lendo o 15 de Raquel. Por quê? Não vou dar muito spoiler, mas eu vou dar um breve resumo. Raquel de Queiroz, ela está aqui no Ceará. E a família do Chico Mendes... lembrei. A família do Chico Mendes, ele estava aqui no Ceará, mas eles foram para o norte. Ou seja, lendo Raquel de Queiroz, eu li o 15, que aqui no Ceará. E que com Raquel de Queiroz eu consegui, com a literatura em si, eu consegui vários pontos, vários caminhos. Pode voltar agora. E aí, quando ele estava lendo 15, ele falou, mãe, então quer dizer que a família de Chico saiu por causa da dificuldade, por causa da seca, e foi para o norte. Aí ele fala, nesse exato momento, Conexão Norte-Nordeste. Então, uma coisa está ligada com a outra. E, a partir daí, ele começa a fazer mergulhar no universo de Chico Mendes. E aí a gente tem um privilégio gigante, que é um contato com os filhos de Chico. E a Ângela é uma pessoa que é a filha de Chico Mendes, e ela abraçou a causa. E eu vou dar um outro spoiler, que possivelmente a Ângela vai estar no lançamento do livro dele. Eu fico muito orgulhosa, porque assim, é uma menina, eu falo menina como, né, uma mulher, mas uma menina que não deixa o legado do pai morrer. Chico Mendes vai morrer. Chico Mendes vive, né, Davi? E a gente está aqui no Ceará, falando de literatura
é de um livro que o Davi leu de Raquel de Queiroz, que se conectou com Chico, e a possibilidade de ter Ângela Mendes no lançamento dele na Bienal do Ceará. Então, assim, de uma mulher que está vindo do Acre, com um histórico e um legado de manter a floresta viva. Então, a obra que o Davi, essa próxima obra dele, a gente vai em breve fazer já a pré-venda desse livro, é muito de vivência, é muito de respeito, é muito de se conectar e deixar ser conectado. Então, assim, é uma honra e um privilégio você ter ideia que é uma representante, é uma filha do Chico no lançamento de um garoto de 11 anos, falando do pai dela, falando de sustentabilidade, falando de Paulo Freire, falando de... E aí vai. Então, assim, a literatura é esse presente que nos conecta com o universo. Eu estou extremamente feliz de ter gravado esse programa, de estar gravando esse programa, porque o Davi é uma criança que a gente estava conversando ali, antes de começar o programa, a gente estava conversando ali, e o Davi, ele é uma criança que ele é uma criança, né? Ele estava ali ele tem os brinquedos dele, né, Davi? E ele estava me falando dos brinquedos dele. E aí, Eu vou buscar meus brinquedinhos. ó, ele vai mostrar os brinquedos para vocês, porque é muito interessante, porque hoje as crianças são muito pregadas em telas. São muito pregadas em telas, né? Crianças hoje, elas não têm o interesse da leitura. E se a gente não estimular, a gente não tem esse interesse da leitura. E ele estava me mostrando esses brinquedos, e a gente conversando, eu conversando com a mãe dele, e ele brincava, ele estava brincando com as coisas dele, sabe? E isso é muito, muito interessante, as coisas... E ele trouxe tudo aqui, ó. Ó, detalhe, isso aqui é uma cartinha que é o mico. É brinquedo, gente, ele brinca. O Davi, ele brinca com brinquedo. A gente... Baralho. Entre um intervalo e outro, uma coisa ou outra, ele sai com a ecobag dele, cheia com os brinquedos, e ele sempre está com um brinquedinho, normalmente com um brinquedo artesanal. E ele tem... Qual é o nome desse brinquedo? Claudiane, eu sempre levo ela para os lugares. Sempre está na minha bolsa. E Claudiano brinca, é brinquedo, é um brinquedo que a criança está ali. E aí também tem um outro assunto que eu gosto muito de falar, que é o seguinte: Davi não é um menino superdotado. E as pessoas têm essa mania de querer colocar, mas ele tem um QI elevado. Eu falei, não, gente, Davi tem uma facilidade com a comunicação. Isso sim, isso é dotado. Verdade. Mas ele é uma criança que não está exposto às telas 24 horas. Então, eu falo que a grande diferença do Davi é ele não estar exposto às telas 24 horas, e mesmo quando ele está exposto, tem um determinado limite. Por exemplo, só para você ter ideia, agora, no final do ano, no início do ano, o Davi foi para o Pernambuco. E aí ele foi fazer uma imersão sobre a vida e obra de Ariano Suassuna. O Davi, rapaz... E Davi está produzindo, por isso que eu falei. Então, o segundo livro, a gente falou, ele já está produzindo o terceiro e o quarto, ao mesmo tempo, brincando, mas isso assim, muito no tempo dele, não tem uma hora, não tem uma regra. E aí Davi está produzindo, ele foi para a imersão, foi para viver a real, ele foi para conhecer a casa de Ariano Suassuna. João Suassuna, que é neto de Ariano Suassuna, fez uma imersão com ele, de estar junto com ele, de trocar com ele, de estar ali conversando. E aí, acontece nesse lugar dele brincar. E todo mundo fala, mas como que ele faz isso? Eu falo, porque ele vai brincando. Davi chegava na exposição fazendo pirueta, brincando lá dentro, o que era isso, o que é aquilo, é isso aqui. Então, assim, a gente tem que entender que criança é criança, criança precisa brincar. E aí eu volto a dizer que a importância do espaço infância dentro de uma Bienal, que para quem vai trabalhar é muito cansativa, e para quem também vai levar seus filhos, às vezes se torna cansativo, mas tem um espaço ali leve, colorido, onde as crianças brincam e saem das telas, onde vai ter livro à disposição para elas folhearem, onde ela vai olhar e falar assim, eu posso. Entendeu? Então, o brincar... O Davi produz porque ele brinca. Se o Davi não brincasse, ele não produzia. Como a gente já estava falando, né? Tudo que é muito na pressão não funciona, a criança trava.
Eu agradeço demais vocês terem participado desse programa comigo, ter contribuído. Eu estou muito feliz e eu quero que tu passe as tuas redes sociais e para a galera tá querendo comprar as obras de Davi. A gente pode finalizar com o Davi recitando uma poesia? Pode, sim. Calma aí. Davi, o que você acha de falar sobre personalidade? Aí depois tu passa o teu Instagram para o pessoal tá. Segura o microfone, segura. Personalidades. Carolina Maria de Jesus. Ser ou não ser? Eu sei o que dizer, mas vou escrever. Carolina motivou, a ler e escrever, para o mundo embarcou. Nelson Mandela. Lutar e acreditar. Madiba quis sonhar, mas atrás das grades foi morar. Sua luta não desanimou e presidente da África do Sul se tornou. Rosa Parks. Sua vida poderia estar no jardim, mas nunca foi fácil assim. Rosa Parks lutou até o fim. Barack Obama. Obama estudou e acreditou, e presidente dos Estados Unidos se tornou. Na busca por igualdade, sua missão concretizou e sonhos realizou. Conceição Evaristo. Mulher mineira, escritora brasileira. Falando de sua carreira, escravidão e exclusão, que são algumas de suas bandeiras. Gilberto Gil. Cantor, escritor e compositor, Gilberto Gil fala de amor. Para a Academia de Letras, ele ingressou e um prêmio latino sua música o presenteou. Ai, que lindo! Ai, gente, eu tô com os olhos dados, pelo amor de Deus. Obrigado. E agora eu faço o Instagram de vocês, a galera tá procurando. Moura Vida 3. Todo o trabalho da Davi está no Instagram, dá para comprar diretamente com ele. Então, e uma coisa muito importante é que os 1.000 primeiros exemplares produzidos, 30% foram doados para as escolas e bibliotecas comunitárias por onde o Davi passou, né? Então, assim, você pode achar a gente pela rede social Moura Vida 3, Moura Vida 3, tá? O numeral 3. E aí a gente vai seguindo e vamos se conectando e vamos trocando. E essa é a ideia, né, Davi? Gratidão demais. Gratidão demais, Davi, ter vindo aqui, conversado com a gente, ter brincado nessa entrevista, né, que é o intuito de ser uma coisa leve. E obrigado também, mãezinha, por ter aceitado também ter vindo aqui. E eu estou muito feliz com vocês, com essa entrevista de vocês. Obrigado. E é isso, galera. A gente se vê no próximo programa do Cria Juventude. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais do PT Ceará, tanto no Facebook, no Instagram e aqui no YouTube. E a gente se encontra no próximo programa. Tchau, tchau.